Graça e paz, queridos, mais uma vez estamos nos preparando para mais um texto da Palavra de Deus, onde vamos ler para meditarmos juntos. O texto que eu quero ler está em Isaías, capítulo 57, verso 1. Diz assim: perece o justo, e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Sabe, queridos, a gente ouve falar de muitas coisas que estão acontecendo ultimamente no mundo, e eu tenho meditado que algumas pessoas vão participar do arrebatamento da igreja, outros vão antes desse tempo, porque Deus tem um plano para cada vida. E eu tenho notado que muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus têm partido para a glória nesse ano, do ano passado para cá. Nós temos presenciado que muitos irmãos têm partido desta vida para a glória do Senhor. E às vezes nós ficamos falando coisas que muitas vezes trazem pânico, medo, insegurança. Há muita gente que está insegura, com medo da morte. O cristão não precisa ter medo da morte, porque a morte para o cristão, ela é apenas uma passagem daqui para a vida eterna, para a glória. Na verdade, a Bíblia diz que aquele que partiu, ele passou da morte para a vida, como está escrito no capítulo 5, 24 de Mateus. E eu fico me perguntando, irmãos, se o que nós estamos vendo pode também não ser um cumprimento do que nós temos visto ou lido no livro de Isaías. Deixa eu ler mais uma vez o texto. Presta atenção. Perece o justo. A gente tem visto o justo perecer? Tem, claro. E não é de hoje, não. Há muito tempo que vem justos perecendo, sendo justo. E diz o texto: e não há quem se impressione com isso. Olha que coisa interessante, impressionante. Perece o justo e não há quem se impressione com isso. Isto é, não há quem leve em consideração, não há quem fale sobre o assunto e nem muitas vezes quem o procure defendê-los. Parece que nós vamos nos acostumando com a injustiça. Parece que um justo perecer na sua justiça não faz muita diferença. E nós vamos tocando a vida dessa forma, assim, sem nos preocupar com isso. E ele diz ainda mais:
E não, perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados. Está dizendo que os homens piedosos são arrebatados. E claro que ele não está aqui diretamente falando sobre o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja não é uma coisa que acontece a conta-gota. Uns vão hoje, outros amanhã, outros depois. Está falando daquelas pessoas que são levadas, que deixam de estar aqui. Diz que os piedosos são arrebatados, sem que alguém considere nesse fato. Olha outra coisa que a gente precisa meditar. Homens piedosos sendo arrebatados, que são levados, e a gente fica, mas por que será que fulano estava tão bem, por que foi levado? Era um homem de Deus, era um homem que fazia falta, era uma mulher de Deus que fazia falta aqui, mas Deus sabe o que está fazendo, irmãos. Eu acho que tem muita gente que estão sendo levadas pelo Senhor e que está nos servindo de sinal, nos servindo de alerta para nós que estamos aqui. Mas o texto está dizendo que não há quem considere isso. Parece que os olhos estão fechados de forma que nós não conseguimos ver. Muito bem. O texto continua dizendo assim, que piedosos são arrebatados, sem que alguém considere neste fato, pois o justo, aqui está uma frase que me chama muita atenção, pois o justo é levado antes que venha o mal. Olha que coisa impressionante. O justo é levado antes que venha o mal. É por isso que eu acho que o arrebatamento da igreja vai se dar antes da grande tribulação. Porque diz que o justo é levado antes que o mal esteja instalado. É levado antes do mal. Tá. Mas nós sabemos que essa aqui é uma inferência, que a gente está dando ao texto, né? Que se encaixa muito bem. Como está lá no Apocalipse, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação, que haverá de vir sobre todo o mundo. Como está lá no capítulo, e se não me falha a memória, capítulo 2, verso 10, né? Se não me falha a memória. E nós vemos aqui que o justo está sendo levado antes do mal. Então, eu fico me perguntando, será que as pessoas que têm sido recolhidas em grande número não é um sinal para todos nós prestarmos atenção, porque diz que perece o justo e não há quem se impressione com isso. Isso é muito interessante. Homens piedosos são arrebatados. Também parece que ninguém está ligando para isso. Não há quem considere, ninguém pensa sobre o assunto. Ninguém fala. E diz ainda que o justo é levado antes do mal. Olha que coisa impressionante. Então, meus queridos, tudo pode ser um alerta, um aviso que Deus tem levado muita gente, que já está chegando o tempo
e serve de sinal para aqueles que estão ficando, que algo vai acontecer no mundo. E eu creio que já está acontecendo, e creio que vai aumentar daqui para frente esses sinais de várias formas. E um dos muitos sinais é o fato de que os justos são condenados, ninguém se impressiona, o piedoso está sendo arrebatado, mas ninguém presta atenção, e o justo é levado antes do mal, e a gente acha que não vai acontecer mal nenhum, porque isso é uma coisa que está dentro de um ciclo da natureza, do tempo, e que é assim mesmo que vai acontecer. Eu acho que nós precisamos voltar a nossa atenção para Deus, para os sinais que estão acontecendo. Estamos nos aproximando do momento quando a trombeta vai soar e o Senhor Jesus levará a sua igreja. Queridos, vamos santificar nossa vida. Santificar. As pessoas hoje parece que não tem mais o temor de pecar. Pessoas que estão dentro da igreja, são membros, obreiros, pecam e acham que isso não tem consequência nenhuma. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não brinque com isso. Esforce-se para ter uma vida no altar, uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de renúncia, largando o pecado, porque muitos estão vivendo como se Cristo não fosse voltar nunca. Ou se ele tivesse o controle da sua vida e fosse viver aqui para sempre. Eu quero deixar essa palavra. Vigie, ore, busque a Deus, santifique-se, porque o dia da volta de Cristo está muito próximo. Que Deus abençoe.